São Paulo, maior cidade do hemisfério sul, esquina do mundo. Aqui, tudo e todos se encontram nas mesas. Sejam elas de uma padaria, de um bom boteco, do restaurante italiano, japonês, chinês, mediterrâneo. Afinal, a Pauliceia é a capital mundial da gastronomia. Terra de todas as raças, todas as culturas, todos os credos, todos os sabores. Renegar essa vocação paulistana é rejeitar sua história de acolhimento, de paixão pelo prazer da boa prosa, da boa vizinhança, da oportunidade. De norte a sul, de leste a oeste, São Paulo se entrega ao útil e ao agradável que se fundem no admirado e concorrido roteiro que contempla o bom paladar, mas, sobretudo, a melhor convivência. Nesta atmosfera cosmopolita, a cidade se ajusta entre as mais diversas necessidades. Planejar sempre, subestimar sua essência jamais. Quem disse que morar bem impede se avizinhar do bom comércio? As freguesias da Terra da Garoa nasceram e cresceram orgulhosos de suas mercearias, quitandas, açougues, padarias e confeitarias. Afinal, quem sobreviveria sem o pão nosso e quentinho de cada dia? Olá, sou Geraldine Maia, advogada, e estou aqui como representante de proprietários de imóveis da Avenida Europa e Rua Colômbia e de milhares de cidadãos que usam essa região como empresários, colaboradores ou público circulante, para falar sobre as alterações, adequações da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei 13.885 de 2004. A primeira fase já está concluída. Aprovada no dia 30 de junho de 2014 e sancionada em 31 de julho pelo prefeito Haddad, a nova Lei 16.050/2014, que trata do Plano Diretor Estratégico, traz uma série de diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. O espírito da nova lei é o de enfrentar as expressivas desigualdades socioterritoriais presentes na cidade de São Paulo. Com a aprovação do Plano Diretor Estratégico, veio a necessidade agora de alterar, adequar a Lei 13.885 de 2004, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Essa lei estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os planos regionais estratégicos das subprefeituras e estabelece regras gerais de parcelamento, uso e ocupação do solo no município. E são esses planos e regras que estão sendo revisados e adequados às necessidades atuais dos munícipes através do processo participativo e que nossa participação é de extrema relevância. Nosso objetivo é requerer que a proposta de alterações na Lei 13.885 de 2004, a lei de que trata o zoneamento, apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no que tange à mudança do zoneamento da Avenida Europa e Rua Colômbia, transformando-as de zonas de centralidade linear para zonas corredores comerciais e a ampliação das categorias e subcategorias de uso, flexibilizando o comércio, seja aprovada pela Câmara Municipal em sua integralidade. São Paulo tem crescido muito e a lei, que depende também da participação e vontade de toda a sociedade para ser criada e promulgada, não acompanha esse crescimento, ocasionando conflitos e desequilíbrio para o meio. A Avenida Europa e a Rua Colômbia são zonas de centralidade linear. O que isso significa? As zonas de centralidade são divididas em duas categorias, ZCL Z1 e ZCL Z2. Uma ZCL Z1 é uma zona de centralidade linear destinada à localização das atividades de comércio e serviços de baixa densidade. ZCL Z2 é uma zona de centralidade linear destinada à localização das atividades de serviços de baixa densidade. Há uma incompatibilidade fática entre o que pode nessas duas ruas e o que elas realmente precisam. Essas ruas possuem uma restrição muito grande quanto ao tipo de comércio e serviço oferecido, o que acarreta em diversos prejuízos a toda a comunidade, como veremos a seguir pelos depoimentos de proprietários, moradores e colaboradores da região. Com a finalidade de demonstrar a necessidade dessa adequação legislativa,
Os organizadores desse movimento colheram na região da Avenida Europa e Rua Colômbia 30 mil assinaturas de munícipes que usam a região, atestando a necessidade de mudança dos pontos em questão. Esse abaixo-assinado foi protocolado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Não estamos defendendo e nem buscando a abertura do comércio dentro das zonas residenciais e, menos ainda, buscando descaracterizar o bairro dos Jardins, mas sim a adequação do eixo Augusta-Morumbi, que é formado também pela Rua Colômbia e Avenida Europa, minimizando os problemas enfrentados por essa região. O bairro dos Jardins foi loteado pela Companhia City na década de 20, que trouxe da Inglaterra o conceito de bairro-jardim. Por essa razão, as ruas são sinuosas, verdadeiros labirintos bem urbanizados que até hoje nos remetem a um enorme jardim. No entanto, alguns especialistas entendem que esse modelo é impróprio para São Paulo de hoje, sendo necessários implantar ações e legislação de uso que promovam a cidade compacta e densa, dois conceitos que vão no sentido inverso do modelo urbanístico de bairro City. Mas, na contramão dessa virtude paulistana, nos deparamos com uma exceção. Corredores históricos, cartões postais da cidade sucumbem a um isolamento involuntário, onde o cinza dos escapamentos, tingido pelos sprays da depredação, apaga um passado de glamour e vida intensa. O Plano Diretor Estratégico e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo organizam o crescimento e o funcionamento da cidade através do estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento de cada uma de suas partes, sem esquecer que estas formam um todo. É um dos mais importantes instrumentos de planejamento municipal, porque nele está o projeto de cidade que queremos no futuro. Em razão da ineficiência do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2004, muitas avenidas e ruas, verdadeiros cartões postais da cidade de São Paulo, estão com seus imóveis abandonados. Isso em razão da limitação das categorias de uso. Avenidas e ruas, que são zonas de centralidade linear, não são atrativas para moradia, sendo os imóveis, em sua grande totalidade, destinados a fins comerciais. Porém, essa restrição de uso limita a atividade econômica, inviabilizando novos investimentos no local. Vejamos os inúmeros problemas decorrentes dessa limitação. Monossetorização de atividade, grande quantidade de imóveis desocupados, quadras abandonadas, atividades irregulares, desvalorização imobiliária, riscos de invasão nos imóveis, desequilíbrio ambiental e a diminuição da segurança da região e, principalmente, dos moradores das zonas residenciais. A Avenida 9 de Julho é um dos símbolos dos efeitos colaterais da Lei de Zoneamento em vigor desde 2004. Assim como outros importantes endereços dos jardins, Avenidas Europa, São Gabriel e Ruas Augusta, Colômbia, entre outros. Com mais de 70 anos, digna do prestígio do então presidente da República, Getúlio Vargas, em sua inauguração, a 9 de Julho rompeu o século XXI submetida às restrições da Zona Centralidade Linear. Uma dessas restrições, por exemplo, é o comércio de alimentação com consumo local. Assim, desde 2004, permite-se o funcionamento de novos estabelecimentos que vendam comidas, desde que o distinto consumidor se disponha a levar uma quentinha com a iguaria de sua preferência. Padarias, lanchonetes, docerias, restaurantes e similares, que já encontravam-se em atividade antes de 2004, estão livres das novas regras. Mas se fecharem, não poderão ser sucedidos nos respectivos imóveis por outros comércios do gênero. Um golpe à isonomia. Alguns podem, outros não, exceto quando o assunto são os impostos. Residências esvaziadas, comércio inviabilizado. Engana-se quem sugere que o prejuízo está confinado a proprietários e comerciantes. A população, estabelecida ou flutuante, também participa do ônus dessas restrições. Na década de 90, a Avenida Europa era aberta nas imediações do bairro, mas o acesso foi fechado a pedido dos moradores a fim de limitar a entrada no bairro.
mas esta avenida liga a Faria Lima à Paulista. Desde a década de 90, que muitos acessos para o bairro pela Avenida Europa foram fechados. Dessa forma, a Avenida Europa se tornou independente, não influindo na vida dos moradores da região. Equivocadamente, algumas associações de bairro são contra as alterações apresentadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, entendendo que a flexibilização do uso gerará comércios e serviços de alta densidade, aumentando a incomodidade dos moradores. Cumpre esclarecer que essas associações, com o nome dos bairros, representam tão somente os seus associados, e que, em grande maioria, não é a sua totalidade. Um dos meus clientes, que atua em defesa da minuta apresentada, é associado da AME Jardins e nunca foi ouvido pela mesma. Nós colhemos 30 mil assinaturas em favor da flexibilização do zoneamento. As associações, contabilizando todas, não representam mais que 300 moradores. Esses moradores defendem interesses equivocados. A instalação de comércios de alimentos, dentre outros tipos de serviços, beneficiaria a região como um todo, e não são atividades que geram incomodidade ou alta densidade. Traria equidade e inclusão social e territorial. Faria valer a supremacia do interesse público sobre o particular. Princípios norteadores da lei de zoneamento. A cidade é um direito de todos. Meu nome é José Sampaio, trabalho na região há 2 anos. Uma vez eu impedi um assalto por estar trabalhando aqui à noite. Eu vi na hora que o ladrão entrou naquela propriedade que era abandonada. E nisso daí, eu vi a movimentação dos polícias procurando e vi que estava perdido. Acabei avisando para eles aonde o rapaz se encontrava escondido por ali. Um corredor, 3 nomes e variadas legislações. Essa é a realidade imposta à Avenida Europa, ruas Colômbia e Augusta. A ausência de flexibilização impede o exercício da livre atividade econômica. Nossa finalidade é defender a bandeira do empreendedorismo, da legalidade e da livre iniciativa. Na atual situação, os proprietários deixam de gozar de seus imóveis, seja através de novos negócios, seja através da locação, pela pouca abrangência de permissão de uso. Se não usamos o imóvel, ele se torna um elefante branco. Constatamos em nossos estudos que ruas com um zoneamento mais abrangente estão em quase sua totalidade ocupada. Veja a diferença no mesmo corredor. A Rua Augusta, que possui um zoneamento mais ampliado, e a Rua Colômbia e Avenida Europa, um zoneamento restritivo. A Rua Augusta cumpre sua função social, servindo a comunidade, gerando empregos, conservando o meio, garantindo a segurança dos transeuntes. No mundo inteiro, uma rua elegante como essa, Avenida Europa e tudo mais, funciona esplendidamente bem com vários tipos de comércio ou de residências até, entendeu? E funciona maravilhosamente bem. No Brasil sempre tem que ter alguma coisa para atrapalhar. Eu não entendi por que até agora que essa lei não foi ainda mexida. Por ironia, entre os grandes e notáveis atrativos dessas vias, são exatamente 2 restaurantes. O Bolinha, com sua feijoada de fama internacional, e o Pandoro, agora gira-rosto. Eles resistem bravamente ao tempo e às novas leis, por competência e antiguidade. São 2 empreendimentos dos anos 1960. Hoje desfrutam da excelência de seus chefes e certamente da ausência de concorrência, uma condição decorrente do zoneamento em questão. Atualmente, temos em diversas regiões do bairro atividades que foram autorizadas em outras gestões e depois cerceadas sua ampliação territorial. A exemplo, na Avenida Europa, temos 4 restaurantes, em zona onde não há permissão para tal atividade. 2 licenças foram concedidas na década de 60 e vigoram até hoje, sob o argumento do direito adquirido. E o que é o direito adquirido? Até que ponto ele é justo? Disse que o titular do direito adquirido está, em princípio, protegido de futuras mudanças legislativas que regulem o ato pelo qual fez surgir seu direito, precisamente porque tal direito já se encontra incorporado ao seu patrimônio jurídico. Pois bem,
A manutenção desse direito para apenas 2 empresários não fere o direito de igualdade dos demais proprietários do mesmo corredor? Esses 2 restaurantes atendem todo tipo de público? Está patente a afronta ao princípio da igualdade, da livre iniciativa e a livre concorrência. Pela nova redação da Lei de Zoneamento, a questão do uso será ampliada, possibilitando aos proprietários de imóveis, inquilinos, um maior fomento da atividade econômica e aumento da qualidade de vida, principalmente na questão da humanização e reequilíbrio de São Paulo, aproximando moradia e emprego e enfrentando as desigualdades socioterritoriais. Se esta minuta não for aprovada, a lesão ao direito persistirá no tempo. Como eu sou secretária, eu acompanho muitas cartas que a gente recebe de uma associação daqui do bairro, falando que o bairro está em perigo, falando do comércio aqui. Então aqui na Avenida Europa eu acho um absurdo num bairro desse não ter uma lanchonete, um restaurante. Eu acho que um lugar desse tem que ser respeitado, né? 2 restaurantes e 2 museus. Seria um orgulho se o nível de cultura de nosso país atingisse esse patamar de interesse e pelo audiovisual à margem de grandes produções como o Castelo Rá-Tim-Bum. Infelizmente, ainda não é o caso. Nada contra os museus. Quanto mais, melhor. Mas por que o Museu da Imagem e do Som, o MIS, pode ter um restaurante de luxo em seu interior, mesmo desrespeitando o limite de 40 metros além do corredor principal? Aqui, a Avenida Europa. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Será essa a premissa da concessão? O fato é que, para se comer um pãozinho na chapa com uma média, o funcionário de qualquer escritório ou empregado doméstico da região terá que andar algumas centenas, quando não milhares de metros. Uma privação de um hábito tão comum em outras cercanias, não menos nobres da cidade. Ora, não bastasse a manutenção da licença de funcionamento de 2 restaurantes da década de 60, outra afronta ao princípio da igualdade. Temos ainda outros 2 restaurantes dentro dos museus MIS e MUB. Estes tiveram suas licenças de funcionamento autorizadas em 2006, na vigência da Lei 13.885 de 2004, em que restringe essa categoria. Buscamos, com a revisão da Lei de Zoneamento, o reequilíbrio de São Paulo, o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais. Buscamos, acima de tudo, a isonomia, consistente num princípio que determina a igualdade de todos perante a lei. A região é boa de se trabalhar, a gente tem um comércio muito bom aqui. É que, infelizmente, a gente tem pouca opção para alimentação, para almoço, para restaurantes, né? Nada. Inacreditável. É o único local que a gente vê que a gente não encontra nenhum estabelecimento para poder estar almoçando, estar fazendo lanche, estar tomando café. De dia já não se encontra nada, à noite pior ainda. Na realidade eu tenho que trazer de casa, se eu não trouxer eu fico sem comer, fico com fome. Nem ambulante passa por aqui, assim, para ter uma opção de ter uma marmita, para comprar alguma coisa. Para você ter a opção de almoço, tem que sair de carro, não tem jeito. Sair até você chegar lá e voltar, já passou sua hora de almoço. Uma melhoria seria opções de restaurante, opções de lanchonete, de padarias, né? Para que todos aqui tenham o que experimentar, o que comer. Essa mesma situação é compartilhada por centenas de pessoas diariamente. Uma distorção da realidade, sabe-se lá em defesa de quem ou do quê. A igualdade é um dos pilares da sociedade. Sem ela, corre-se o risco de mascarar a infração, premia-se a demagogia. Vamos fazer uma escala na rua Gabriel Monteiro da Silva. Lá também imperam restrições da Lei de Zoneamento de 2004. O supermercado e a pizzaria que sobreviveram às transformações apresentam-se como provas vivas das contradições entre oferta e demanda. Não tem cabimento mais ruas como a Gabriel Monteiro da Silva, que há 15 anos nem nota fiscal poderiam emitir mais. Então, hoje isso até foi revisto, a gente já consegue fazer algum tipo de comércio, mas continuamos a uma lei de corredor restrito. E se nós precisamos aumentar o nosso fluxo ou criar novos empregos através de serviços como um café, um bar, coisas simples até mesmo. É isso que a gente gostaria de pedir. Isso aqui é um comerciante de 100 anos de casa, de tradição,
tentando sobreviver com toda essa crise econômica e dizendo que necessita uma mudança. Não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. As leis precisam ser modernizadas, adequadas à atual realidade da sociedade. Agora é a vez de revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a chamada Lei de Zoneamento. Ela define as regras de ocupação dos espaços na cidade, aponta onde estarão os maiores investimentos, entre outras questões, definirá os usos que serão permitidos em cada região. Conforme dados da Associação Comercial de São Paulo, a questão dos usos é crucial, pois hoje cerca de 90% das atividades de comércio e serviços estão irregulares e boa parte se dá por conta de falhas da Lei de Zoneamento. Aliado à Lei de Zoneamento, temos o Estatuto da Cidade, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. As novas gerações almejam os bairros e condomínios multifuncionais, em que a vida gravita ao redor de suas moradias. Serviços e comércios a poucos passos do lar, doce lar. Aos que divergem desse conceito de viver, todo o direito à sua escolha, desde que esse direito não seja uma ameaça à liberdade e igualdade dos cidadãos e contribuintes diante das leis e dos tributos. Por enquanto, quem paga a conta mais cara são os donos de imóveis engessados pela Zona Centralidade Linear, a famigerada ZCLZ 1 e 2. A gente está sentindo uma certa dificuldade porque, primeiro pela conjuntura econômica brasileira que está bastante caótica. A gente sente que isso é um problema. Mas principalmente acredito por causa da lei de zoneamento, que não permite, na verdade, que a gente possa usar esse imóvel para uma série de coisas. As poucas ofertas que a gente tem tido são de pessoas que falam, mas eu posso fazer um restaurante, eu posso fazer uma lanchonete, eu posso... Não pode. Posso fazer evento? Não pode. Quer dizer, não pode nada. Então, de repente, uma lei de zoneamento que não permite nada, te obriga a ficar com uma casa que você não consegue alugar, que você não consegue vender. E a gente fica ainda por cima com o custo de IPTU, que, por exemplo, aqui no nosso caso é uma casa pequena, mas tem um custo de quase R$36 mil por ano. É uma violência para quando você não consegue vender, não consegue alugar e tem que pagar IPTU nesse patamar de valor, é um negócio super louco, né? Inúmeros são os casos nas zonas de centralidade linear em que há um interessado para a locação e quando verificado sua possibilidade de uso, o interessado desiste e o imóvel volta para o mercado. É sabido que a demora na locação acarreta em desvalorização imobiliária. Tive um caso recentemente de um cliente que pretendia instalar um bistrô na Avenida Europa, mas a limitação inviabilizou as negociações e ele foi procurar outra região da cidade. O eixo Augusta-Morumbi é também muito importante para o município e não pode ser tratado como eixo exclusivo de ligação, sendo que possui características e necessidades muito distintas. Imaginem a Champs-Élysées de Paris sem seus restaurantes e bistrôs. Será que a Quinta Avenida de Nova York seria a mesma sem o comércio de alimentos? Toda cidade ela precisa de eixos, né? E desde cidades pequenas até cidades grandes, os eixos eles são muito importantes, eles são os formadores dessa questão urbana da cidade. A Avenida Europa, em conjunto com a Avenida Morumbi, Cidade Jardim, Colômbia e Augusta, é um eixo extremamente importante que leva da zona sul até o centro de São Paulo, passando por diversas classes sociais e que não é um eixo estritamente rodoviarista. Ou seja, ele é um eixo principalmente pensado para os pedestres. Então, esse percurso, onde as pessoas vão caminhando e vendo diversos tipos de comércio e ocupações, é muito importante para a formação da cidade.
Então, esse corredor que tem essa infraestrutura já feita, manter residências, principalmente abandonadas, é de certa maneira um desperdício urbanístico, né? Isso é uma coisa que deveria ficar voltada mais ao interior dos bairros, porque aí inclusive você evita a aglomeração de carros no interior dos bairros e nesses eixos concentrar onde as pessoas convivem. São Paulo é uma cidade que carece do espaço de convivência, né? Temos poucos parques, temos poucas praças. E ter um eixo, então, onde as pessoas podem conviver, caminhar, entrar e sair de diversos estabelecimentos, de diversos tipos de usos, é muito benéfico para a cidade. Diante desse cenário, do retrocesso na relação entre oferta e demanda, do respeito aos novos tempos, surge um movimento pela mudança na lei de zoneamento da Avenida Europa e Rua Colômbia no que se refere à abrangência das atividades comerciais permitidas para a região. São 30 mil signatários em prol da ampliação dos usos comerciais, voltados sobretudo à alimentação in loco. Tudo da maneira mais transparente, organizada e responsável possível. Uma proposta que não se omite em relação aos impactos. Direitos preservados, seja quanto à emissão de ruídos, ao fluxo de veículos, segurança e asseio. Quem exige igualdade e liberdade deve priorizar o bem-estar alheio. O comércio não é sinônimo de gente diferenciada, lixo e bagunça. Antes, ele pode e deve ser um parceiro na segurança, no desenvolvimento sustentável, na oferta de oportunidades. A mudança bate à nossa porta. Não deixe o trem do novo tempo partir. Embarque nesse desafio de compartilhar a cidadania, a vida em sociedade. Ilustres servidores públicos, solicitamos que atendam a esta demanda da sociedade em busca de um zoneamento mais equilibrado.